Naquela noite, a pequena galeria brilhava com a realização de um sonho que eu acalentava há anos. Cada fotografia nas paredes era uma parte de mim, uma emoção capturada em imagem. Havia uma ansiedade palpável misturada à alegria de finalmente compartilhar minha arte com amigos, familiares e alguns conhecedores do meio. Sorri para os convidados que chegavam, seus cumprimentos calorosos aliviando um pouco do meu nervosismo. No entanto, uma leve apreensão persistia enquanto meus olhos procuravam um rosto específico na crescente multidão. Quando Diana chegou, acompanhada por seu grupo animado, senti uma onda de calor seguida por um resfriamento quase imperceptível. Ela irradiava confiança, e seu vestido chamativo se destacava na atmosfera da galeria. Seu abraço foi efusivo, mas seus dedos apertaram meu braço por um instante a mais, e o elogio que se seguiu soou um pouco estranho. Parabéns, Margarete. Quem diria que você tinha tudo isso guardado? As fotos são interessantes, bem no seu estilo. A ambiguidade da frase deixou uma breve sensação de desconforto. Forcei um sorriso, tentando ignorar a sensação incômoda, mas o brilho em meus olhos já havia diminuído um pouco. Ao longo da noite, tentei conversar com as pessoas, ansiosa para explicar as histórias por trás das minhas fotografias, as inspirações que as motivaram. Mas a presença constante de Diana era uma perturbação sutil. Ela interrompia conversas, sua risada alta ecoava pelo espaço e, invariavelmente, direcionava o foco para si mesma, suas próprias opiniões e experiências sempre parecendo mais relevantes. A cada interrupção, meu sorriso se tornava mais tenso, e a excitação dava lugar a uma crescente sensação de invisibilidade em minha própria noite. Então, o momento crucial se aproximou. Eu estava envolvida em uma conversa animadora com um crítico de arte, sentindo uma ponta de validação em suas palavras. Foi quando a voz melodiosa, mas com um tom dissimulado de preocupação, cortou o ar. Ah, Margarete, disse Diana, sua voz projetada para alcançar os ouvidos próximos, eu estava conversando com uma amiga, Carla. Ela achou algumas dessas suas fotos muito similares ao trabalho dela. Que coincidência, não? Senti um calafrio percorrer meu corpo. Meus olhos encontraram os de Diana, buscando algum sinal de brincadeira, mas encontrei apenas um brilho frio e calculista. No instante seguinte, Carla surgiu, materializando a acusação com uma expressão de indignação ensaiada e algumas fotos em mãos. Sim, ela afirmou com convicção, essas ideias, essa composição, são minhas. Margarete deve tê-las visto online. Aquilo me atingiu como um golpe. A alegria da noite se dissipou, substituída por uma onda de choque, incredulidade e uma dor aguda pela traição inesperada. O som ao meu redor pareceu diminuir enquanto eu lutava para processar a maldade que se desenrolava diante de mim. Naquele momento, uma sensação de irrealidade tomou conta de mim. As palavras de Diana e daquela mulher, Carla, ecoavam em minha mente, frias e acusadoras. Olhei ao redor e vi os rostos das pessoas, alguns estampando curiosidade, outros choque, e alguns até mesmo uma vaga compaixão. Mas o olhar de Diana, aquele carregava uma ponta de triunfo, uma frieza que me atingiu profundamente. Senti-me paralisada, incapaz de formular uma resposta imediata. Era como se um golpe tivesse me deixado sem ar, e a dor, uma pontada aguda no peito, só começou a se manifestar depois do choque inicial. Uma raiva silenciosa também crescia em mim, não aquela que impulsiona gritos, mas sim a que alimenta a necessidade de provar a verdade. Reuni meus pertences com as mãos trêmulas, sentindo o peso dos olhares sobre mim. Não consegui encarar ninguém diretamente, apenas desejava desaparecer dali o mais rápido possível. Cada passo parecia exigir um esforço imenso. A rua lá fora estava escura e silenciosa, um contraste gritante com o burburinho da galeria momentos antes. Entrei em meu carro e permaneci sentada por um longo tempo, olhando fixamente para o vazio, tentando organizar o turbilhão de meus pensamentos. Os dias que se seguiram foram de isolamento. Minha casa se tornou um refúgio silencioso, um espaço onde eu podia tentar processar o que havia acontecido. Evitei meu telefone, as redes sociais, qualquer coisa que pudesse reavivar a memória daquela noite humilhante. A acusação de plágio pairava sobre mim como uma sombra, afetando minha confiança e tornando cada interação potencial um fardo.
No entanto, em meio à tristeza e à confusão, uma pequena dúvida começou a germinar em minha mente. Algo na forma como tudo aconteceu parecia forçado, quase teatral. A rapidez com que Carla apresentou as provas, a certeza no tom de Diana, tudo parecia excessivamente coordenado para ser uma coincidência. Comecei a revisitar minhas interações passadas com Diana, lembrando de seus comentários ambíguos sobre meu trabalho, daquele brilho estranho em seus olhos quando eu compartilhava algum sucesso. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora se encaixavam em um padrão perturbador. Foi então que me lembrei de Lucas. Ele sempre foi um conhecido amigável, mas nunca fez parte do círculo íntimo de Diana. No dia da exposição, notei que ele havia curtido um comentário de Diana nas redes sociais sobre o ocorrido, uma mensagem que insinuava que a justiça havia sido feita. No entanto, o like de Lucas estava acompanhado de um emoji hesitante, quase de desconforto. Decidi arriscar um contato. Enviei uma mensagem para Lucas, perguntando como ele havia percebido a situação na vernissage. Sua resposta demorou a chegar e foi evasiva, descrevendo o evento como desagradável. Mas senti uma abertura em sua hesitação. Insistiu um pouco, mencionando minha confusão e a sensação de que tudo havia sido premeditado. Para minha surpresa, Lucas me ligou. Sua voz estava baixa, quase sussurrando. Ele confessou que sempre achou Diana excessivamente competitiva e que já havia ouvido comentários depreciativos dela sobre outros artistas. E então, hesitantemente, ele mencionou uma conversa que ouvirá entre Diana e um amigo em comum, Tiago, sobre Diana ter encontrado uma forma de resolver meu sucesso. Na época, Lucas não havia compreendido o significado da conversa, mas agora, à luz dos eventos recentes, as peças começavam a se encaixar. Aquela ligação com Lucas foi como um raio de esperança em meio à escuridão. Pela primeira vez desde a vernissage, senti que talvez não estivesse sozinha. A possibilidade de a verdade vir à tona reacendeu uma chama em mim. Eu estava determinada a descobrir o que realmente havia acontecido. A informação de Lucas acendeu em mim uma faísca de esperança, mas também uma dose de apreensão. Falar com Tiago parecia ser o próximo passo lógico, mas eu não sabia como abordá-lo sem alertar Diana ou fazê-lo se retrair. Lucas me deu o contato de Tiago, um número de telefone desconhecido, e me aconselhou a ser cautelosa na minha abordagem inicial. Respirei fundo várias vezes antes de discar o número. Minha voz soou um pouco insegura quando me apresentei e mencionei que era amiga de Lucas. Expliquei brevemente a situação na minha exposição e, com cuidado, mencionei que Lucas havia comentado sobre uma conversa que Tiago poderia ter ouvido envolvendo Diana. Houve um silêncio hesitante do outro lado da linha. Tiago parecia apreensivo, talvez temendo se envolver em um conflito. Com um tom calmo e sincero, expliquei que não estava buscando confusão, apenas tentando entender o que havia acontecido. Mencionei a dor e a injustiça da acusação e como isso estava afetando minha vida e minha carreira. Lentamente, senti a resistência de Tiago diminuir. Ele acabou concordando em se encontrar comigo para conversar, mas insistiu que fosse em um lugar discreto e informal. Nos encontramos em uma cafeteria movimentada no centro da cidade, um local onde poderíamos conversar sem chamar muita atenção. Tiago parecia nervoso, olhando ao redor com frequência. Comecei a explicar os detalhes da vernissage e a acusação de Carla, observando atentamente sua reação. Quando mencionei o nome de Diana, notei um leve endurecimento em sua expressão. Com cuidado, perguntei sobre a conversa que Lucas havia mencionado. Tiago hesitou por um momento, como se estivesse ponderando as consequências de suas palavras. Finalmente, ele suspirou e começou a falar. Ele confirmou que havia ouvido uma conversa telefônica de Diana com uma mulher, na qual Diana falava sobre dar um susto em alguém que estava se achando demais e mencionava um pagamento por um serviço. Tiago não havia prestado muita atenção aos detalhes na época, mas agora, com o que aconteceu na minha exposição, ele percebeu a conexão. Ele até se lembrou de Diana ter ficado particularmente satisfeita e ter comentado algo sobre calar a boca de certas pessoas. Embora ele não tivesse ouvido o nome de Carla explicitamente, a descrição da conversa e o tom de Diana coincidiam perfeitamente com a minha experiência. A confirmação de Tiago foi como uma faca girando na ferida, mas também me deu uma clareza sombria.
Não havia sido um mal-entendido, não havia sido uma coincidência. Diana havia premeditado aquilo, tramado pelas minhas costas com a intenção de me humilhar e prejudicar minha carreira. A raiva que eu sentia antes se intensificou, misturada a uma profunda sensação de traição por alguém que eu havia considerado uma amiga. Com a confirmação da armação, eu sabia que precisava encontrar provas concretas para expor a verdade. A palavra de Tiago era importante, mas precisava de algo mais tangível para confrontar Diana publicamente. Comecei a pensar em todas as interações que tive com Diana e Carla, buscando por qualquer pista que pudesse me levar às evidências que eu precisava. A busca pela verdade se tornou minha prioridade, uma luz tênue guiando-me através da escuridão da traição. A confirmação de Tiago me deu um novo senso de propósito. Eu não era paranoica, minha intuição sobre a premeditação de Diana estava correta. Agora, a prioridade era encontrar provas concretas que pudessem desmascarar a teia de mentiras que ela havia tecido. Comecei a revirar minhas memórias, buscando por qualquer interação com Diana ou Carla que pudesse conter uma pista. Lembrei-me de uma conversa casual com Diana, semanas antes da exposição, onde ela havia feito algumas perguntas estranhas sobre meus contatos no meio artístico e sobre se eu já havia sido acusada de plágio antes. Na época, achei o questionamento apenas um pouco esquisito, mas agora, à luz dos eventos recentes, parecia ter um tom sinistro, como se ela estivesse plantando as sementes da sua futura acusação. Comecei a vasculhar meus arquivos digitais, procurando por qualquer comunicação com Diana que pudesse revelar sua inveja ou competitividade. Encontrei alguns e-mails antigos onde ela fazia comentários sutis e depreciativos sobre o trabalho de outros artistas que eu admirava, e algumas mensagens de texto onde ela minimizava minhas conquistas, disfarçando suas críticas como conselhos de amiga. Era um padrão sutil, mas revelador. A verdadeira descoberta veio de uma fonte inesperada. Lembrei-me de ter trocado algumas mensagens com Carla nas redes sociais há algum tempo, antes mesmo de saber que ela conhecia Diana. Havíamos comentado sobre o trabalho uma da outra de forma superficial. Decidi vasculhar essas mensagens antigas, na esperança de encontrar algo que pudesse ligá-las. E lá estava. Uma troca de mensagens alguns dias antes da minha exposição. Eu havia mencionado estar animada com a vernissage, e Carla respondeu com um vago "que legal. Boa sorte." Mas, estranhamente, logo em seguida, havia uma mensagem apagada. Usando uma ferramenta de recuperação de mensagens, consegui trazer o conteúdo de volta. Era uma mensagem de Carla para Diana, com a seguinte frase: "Tudo certo para o plano? Já sei o que dizer e quanto eles vão me pagar depois." O "eles" era vago, mas a menção a um pagamento e a um plano, tão perto da data da minha exposição, era incriminatória. Senti um misto de raiva e um frio na espinha ao ler aquela mensagem. A confirmação da premeditação de Diana era inegável. Ela não apenas havia me humilhado publicamente, mas também havia pago outra pessoa para participar da sua farsa. A extensão da sua maldade era chocante. Com essa prova concreta em mãos, senti uma determinação fria tomar conta de mim. Eu não podia deixar essa injustiça impune. Precisava expor a verdade, não apenas para limpar meu nome, mas para mostrar a todos o verdadeiro caráter de Diana. Comecei a planejar meus próximos passos, sabendo que a confrontação seria inevitável e precisava ser feita no momento certo e da maneira mais impactante possível. A teia de mentiras de Diana estava desvendada, e eu estava pronta para revelar tudo. Com a mensagem de Carla recuperada, a prova da armação de Diana era inegável. A raiva que eu sentia se transformou em uma determinação fria e calculista. Eu precisava escolher o momento certo e o palco adequado para expor a verdade de forma impactante. Sabia que confrontar Diana em particular não seria suficiente, sua capacidade de manipular e distorcer os fatos era notória. A verdade precisava ser revelada publicamente. Pensei em várias opções e decidi que um evento no qual Diana estivesse se sentindo confiante sob os holofotes seria o cenário ideal. Descobri que ela seria uma das convidadas de honra em uma inauguração de uma nova ala em uma galeria de arte importante da cidade, um evento que atrairia muitos nomes influentes do meio artístico, incluindo críticos, curadores e colecionadores. Era a oportunidade perfeita para confrontá-la em seu próprio terreno de vaidade.
Nos dias que antecederam o evento, mantive um perfil discreto, compartilhando apenas com alguns amigos leais o que eu havia descoberto e meu plano. Eles me ofereceram apoio incondicional, prontos para estar ao meu lado quando chegasse a hora. A ansiedade era palpável, mas a certeza de estar fazendo o certo me dava forças. Na noite da inauguração, a galeria estava elegante e movimentada. Diana, vestida de forma deslumbrante, circulava com um sorriso radiante, absorvendo os elogios e a atenção. Ela parecia estar no auge, a imagem da artista bem-sucedida e admirada. Esperei o momento certo, observando-a de longe enquanto ela dava entrevistas e posava para fotos. Quando Diana estava no centro de um pequeno grupo de pessoas importantes, incluindo alguns críticos de arte que haviam menosprezado meu trabalho após a acusação, eu fiz minha entrada. Caminhei com passos firmes em direção ao palco do evento, o silêncio se espalhando pela área como uma onda. Os olhares curiosos se voltaram para mim, e a expressão no rosto de Diana mudou do sorriso radiante para uma máscara de surpresa forçada, seguida por um lampejo de apreensão. Boa noite a todos, comecei, minha voz clara e firme ecoando pelo espaço. É interessante ver como as aparências podem enganar e como a inveja pode levar a atos de extrema maldade. Gostaria de compartilhar a verdade sobre o que realmente aconteceu na minha vernissage e sobre a pessoa que orquestrou uma mentira para tentar destruir minha carreira. Com uma calma surpreendente, comecei a narrar os eventos daquela noite fatídica, relembrando a acusação de Carla e a forma como Diana a endossou. Em seguida, revelei minha conversa com Lucas e a confirmação de Tiago sobre a premeditação de Diana. Finalmente, exibi a mensagem de texto recuperada de Carla, lendo-a em voz alta para que todos pudessem ouvir a prova irrefutável da armação. Enquanto eu falava, a máscara de Diana começou a se rachar. Seu sorriso desapareceu, seu rosto empalideceu, e ela tentou me interromper com negações e acusações desesperadas. No entanto, a evidência era clara e contundente, silenciando suas tentativas de se defender. O choque e a incredulidade se espalharam pelos rostos dos presentes, substituindo a admiração que muitos tinham por Diana por repulsa e decepção. A verdade, finalmente, estava vindo à luz. O silêncio que se seguiu à minha exposição foi quase ensurdecedor. Os olhares estavam fixos em Diana, cuja face antes radiante agora estampava uma mistura de choque, raiva e vergonha. Suas tentativas de negar a verdade soavam fracas e desesperadas diante da evidência que eu havia apresentado. Lentamente, a ficha caiu para os presentes. A imagem da artista talentosa e bem-sucedida que Diana tanto se esforçara para construir se desmoronava diante de seus olhos. A reação da comunidade artística foi imediata e, para mim, incrivelmente reconfortante. Muitos dos presentes vieram me oferecer apoio, expressando sua indignação com a atitude de Diana e sua admiração pela minha coragem em expor a verdade. Críticos que antes haviam duvidado de mim após a acusação agora me olhavam com respeito, alguns até mesmo se desculpando por suas palavras precipitadas. O isolamento que eu havia sentido nas semanas anteriores começou a se dissipar, substituído por uma onda de solidariedade e reconhecimento. Diana, percebendo a mudança drástica na atmosfera e o olhar de julgamento que a cercava, acabou se retirando da galeria, acompanhada por alguns poucos que ainda lhe mostravam lealdade ou talvez apenas curiosidade mórbida. Sua reputação, antes tão cuidadosamente cultivada, havia sido severamente manchada. As oportunidades que antes pareciam certas começaram a se esvair, e o ostracismo se tornou sua nova realidade no meio artístico. Para mim, o ato de expor a verdade foi libertador. O peso da acusação injusta havia sido removido, e eu podia finalmente respirar sem a constante sombra da dúvida pairando sobre mim. O apoio que recebi me mostrou que a integridade e a honestidade ainda eram valores importantes naquele meio. O relacionamento com Diana chegou a um fim definitivo e silencioso. Não houve mais tentativas de contato, nem pedidos de desculpas. Para mim, era claro que aquela amizade havia sido uma fachada construída sobre inveja e manipulação. Afastar-me dela era essencial para proteger minha paz e meu bem-estar emocional. Nos meses que se seguiram, mergulhei novamente no meu trabalho com uma paixão renovada. A experiência dolorosa me ensinou a valorizar ainda mais minha arte e a confiar em minha própria visão.
novas oportunidades surgiram, e minhas fotografias começaram a ser reconhecidas não apenas pelo meu olhar único, mas também pela integridade da minha trajetória. A cicatriz da traição de Diana permaneceu, mas com o tempo, a dor aguda deu lugar a uma resiliência fortalecida. Aprendi a ser mais cautelosa em minhas relações, a reconhecer os sinais de toxicidade e a estabelecer limites claros. A experiência me tornou mais forte e mais confiante em minha própria voz. Minha jornada não se tratou de buscar vingança, mas sim de lutar pela verdade e pela minha integridade. Ao expor a maldade de Diana, não apenas limpei meu nome, mas também recuperei o controle da minha narrativa. O final daquela história não foi sobre a queda de Diana, mas sobre o meu próprio renascimento e a construção de um caminho autêntico e verdadeiro na arte e na vida. Obrigada por ouvir o relato de Margarete. Ao longo da vida descobrimos que nem sempre aqueles que se dizem nossos amigos realmente querem nosso bem. Margarete descobriu isso da pior maneira, mas ela soube se reerguer e se livrar da amizade tóxica que só fazia mal a ela. Você já teve alguma experiência com amizades tóxicas? Compartilhe com a gente aqui nos comentários, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para mais histórias de superação.